Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores Luiz Sérgio Santos, Francisco Moreira e Dimas de Oliveira. Vamos abordar no plano municipal, mais uma vez, essa ação criminosa, inescrupulosa e todos os osas que se possa usar como adjetivo, promovida por alguns irresponsáveis, travestidos de prefeitos que foram derrotados nas últimas eleições. Eu vou repetir. Dos prefeitos que concorreram à reeleição e que perderam, alguns, não são todos, alguns, estão praticando aquilo que se convencionou chamar de desmonte. Desmonte é nada mais, nada menos que a apropriação, dilapidação do patrimônio do povo dos seus municípios, sem contar com a herança que querem deixar para o seu sucessor, com o objetivo também de criar dificuldades para quem vai sucedê-los. No plano nacional, nós vamos discutir o novo mapa geopolítico brasileiro a partir do resultado das eleições no segundo turno. Eu queria então começar colocando para você, Dimas, virou cultura no Ceará? Que meios nós temos para evitar preventivamente que esta prática tão danosa aos parcos recursos do erário municipal continue a acontecer? Em boa hora, eu lembro, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas dos municípios, esses dois órgãos estão numa ação como que preventiva, tentando diminuir um pouco mais esses impactos. Mas a gente sabe que isso não é suficiente se não houver efetivamente o engajamento da sociedade lá no município. Qual é a tua percepção para essa prática tão danosa, ainda em vigência nos dias de hoje? Acho que você disse tudo, Arnaldo. Quer dizer, fica muito difícil jogar a responsabilidade por qualquer tipo de tentativa de resolução definitiva disso em cima dos órgãos de controle. Se você observar bem, o Tribunal de Contas dos Municípios como órgão de controle externo. Caberia, no primeiro movimento, a Câmara Municipal agir. Caberia, num segundo momento, os próprios servidores públicos, os controles internos do próprio Executivo funcionarem. A sociedade civil, né, organizada, os sindicatos. E o que você observa de maneira muito efetiva é que você não tem sociedade civil organizada. Então, aquela cultura patrimonialista em que os prefeitos, historicamente, se julgam donos do município, né? O servidor é um servidor do prefeito e não um servidor do município, quando chega um momento como esse, e veja bem, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio já na tentativa de garantir a continuidade das ações administrativas, que é um verdadeiro crime no país pobre como o Brasil, em que os planejamentos são frágeis, um prefeito assume sem ter, inclusive, a memória do município, a memória daquilo que ficou para trás. Não sabe o que é que foi tombado, muitos prefeitos não tombam as compras que são feitas, os imóveis, alguns equipamentos, já para dificultar. Você não tem almoxarifados organizados, você não tem um controle interno. A almoxarifada é como a Rosa Luxemburgo dizia, né? Vamos semear confusão para reinar sobre ela. Isso dificulta, inclusive, o trabalho do Ministério Público, dificulta, inclusive, o trabalho do Tribunal de Contas. Porque quando o Tribunal de Contas vai, o Tribunal de Contas vai atrás do sistema que está organizado para saber o que é que houve. Levantar documentos, vai ao almoxarifado. Registro. Mas se tudo está desorganizado no município, até a ação do tribunal é muito difícil. Porque o tribunal são 184 municípios, por mais que o tribunal queira. A não ser quando o tribunal tem uma ação pontual, como pega 3 ou 4 municípios. O tribunal sempre tem uma cultura inteligente ao final, no que diz respeito ao PIB. Dos não reeleitos, 36 municípios estão listados e serão alvos dessa fiscalização preventiva. Só para que o assinante tenha uma ideia do tamanho da ação irresponsável. E são municípios denunciados pela população. Eu vou só dar um exemplo do que significa isso, o que uma ação criminosa dessa pode trazer para o município. Imagine que um prefeito, durante 4 anos, tenha negociado recursos internacionais, ou do Banco Mundial, do BID, ou recursos do BNDES, e que tenha conseguido parte desses recursos, ou que tenha conseguido uma pré-aprovação dos projetos. Muitas das exigências dos órgãos financiadores estão na memória do município. Informações que são pedidas, prazos que têm que ser dados, para que aquele dinheiro possa efetivamente chegar nos cofres públicos. Se o prefeito sai, leva os computadores, apaga a memória do que está sendo feito, todos esses prazos são perdidos. Porque muitas vezes, na burocracia ministerial ou dos órgãos internacionais, você não tem como fazer um levantamento em que pé estavam as negociações. Então, significa dizer que muitos municípios perdem
muitos municípios deixam de prestar determinadas informações aos ministérios por falta de informações dos prefeitos que saem. Deixa eu colocar o Moreira nessa discussão, como cientista político, Moreira. Qual é a raiz dessa ação tão malévola aqui em respeito ao assinante, eu vou usar essa expressão, dessa cultura que nós temos? Porque isso não é um fato novo, repito, já foi objeto de uma comissão parlamentar de inquérito feita na Assembleia Legislativa, cujo relatório foi amplamente divulgado. Naquela época era um número muito maior do que o que está sendo divulgado hoje, comprovadamente todos os desvios com documentos, com as ações todas pelo Ministério Público junto aos tribunais, e não se sabe, por exemplo, hoje, da punição. Nenhum prefeito devolveu o dinheiro até hoje, e muito menos nenhum prefeito sofreu qualquer constrangimento, qualquer sanção da lei, como, por exemplo, prisão, pagamento de multa, e aí essa ação se repete. Olha, eu acho que tem 3 aspectos. Alguns o Dimas já apontou muito bem. É a cultura do patrimonialismo, por exemplo, né? Essa nossa tradição patrimonialista, autoritária, do poder, né? Da ideia de que o poder é uma propriedade privada, né? De que o público, e nesse sentido, o público se torna privado, né? E não resiste a uma ideia de república, uma ideia de coisa pública. Aliás, essa patrimonialismo... é uma questão muito bem estudado por Raimundo Faoro. Perfeitamente, no clássico, por autores. Né? O Raimundo Faoro é o maior representante da tentativa de compreensão, né, do Brasil por esse viés do patrimonialismo. Um outro aspecto, né, que eu acho que é muito importante e que já devia a gente ter aprendido, porque isso é uma coisa de uma tradição da vida política nacional e principalmente local, né? É a questão da impunidade. Quer dizer, aqueles administradores, gestores que tomam esse tipo de atitude, certo? Voltam na próxima eleição. Ele passa 4 anos fora e na outra está aí. E que você tem exemplos que você pode, aqui no Ceará, citar desse tipo de gestor, né? Que mandou pôr açúcar no motor dos tratores, dos carros, né? Que trocou pneu, que trocou motor, que destruiu o computador e que passou 4 anos, a memória. E aí tem um outro lado dessa questão, que é a memória da população. Quer dizer, não é possível que uma coisa que foi amplamente divulgada, né, e que na cidade, né, isso fez parte das conversas de botequim, das rodas de amigos, certo? Que 4 anos depois a população tem esquecido disso e um gestor desse volte. Alguns prefeitos colocavam o que receberam em praça pública para a população ter conhecimento. Tá certo. Então, quer dizer, não é possível. Então, a população, eu acho que a política brasileira, né, tem que passar por um processo, né, de se repensar os mecanismos eleitorais, a questão da formação da população, né, mas principalmente punir o mau gestor.